amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco, programa que leva você até o dia a dia dos tribunais de todo o país. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com sede em Porto Velho e jurisdição sobre os estados de Rondônia e Acre. Aqui nos estúdios da TV Justiça está a desembargadora Vânia Maria da Rocha Abensur, presidente da Corte. Vamos conhecer primeiramente, como sempre, a carreira da presidente do tribunal. Vânia Maria da Rocha Abensur é natural de Belém, no Pará. É formada em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará, CESEP, atual UNAMA. Vânia Abensur começou a carreira como advogada, atuou como procuradora do Estado do Pará e juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Em 1999, assumiu o cargo de diretora do Fórum Trabalhista de Porto Velho. Em 2005, tomou posse como desembargadora federal do TRT da 14ª Região. 4 anos depois, assumiu o cargo de vice-presidente do TRT da 14ª Região e, em 2010, Vânia Abensur foi eleita para presidir o tribunal. Desembargadora, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui, para passarmos para os telespectadores um pouco da realidade desta corte, que tem jurisdição em 2 estados do país, portanto, Rondônia e Acre, como nós já vimos. E eu gostaria de começar com uma pergunta tradicional. Por que a escolha do direito? Na verdade, eu vou até lhe surpreender. Eu prestei vestibular para medicina. Medicina? Como não obtive êxito, e como na minha família tem pessoas da carreira jurídica, eu pensei melhor, como sempre tive pressa na minha independência econômica, financeira, eu digo, quer saber, se eu for fazer 6 anos de medicina, eu vou ficar só estudando, é melhor eu vou entrar mesmo para fazer direito, e então eu vou ter condições de trabalhar imediatamente, não é? E então conseguir essa independência econômica e financeira. E com isso me apaixonei realmente, né, pela carreira jurídica e advoguei exatamente como eu planejei. Advoguei e depois ingressei na magistratura, né, quando desde as primeiras aulas de Direito do Trabalho foi assim, me encantei e prestei exatamente o concurso para a magistratura do trabalho. Então, já na época de faculdade, já tinha um objetivo especificamente com relação ao direito do trabalho? Já foi traçado, assim, houve um planejamento, digamos, porque eu pretendia advogar na área da família e depois prestar um concurso para a magistratura do trabalho e ser exatamente juíza do trabalho. O que é que encanta no direito do trabalho? Encanta exatamente a dignidade, né, do ser humano, não é? Porque o trabalho efetivamente, evidentemente, verdadeiramente dignifica, não é, o homem. Você vê uma pessoa que trabalha, ela é o sustento dele, é da família, não é? Então, isso é que atrai, não é? Advogar especificamente no estado do Pará, existe alguma peculiaridade, alguma característica própria em termos da atuação do dia a dia? Quais as lembranças daquela época? Olha, eu acho que vai assim da identificação da pessoa, né? Tem pessoas que nasceram para advogar e outras nasceram para a magistratura, não é? Assim, é um exercício que vai de cada um se identificar. Né? Eu realmente não me identifiquei com a advocacia. Quando eu sentei para fazer a minha primeira audiência, é como se eu já tivesse, assim, desde o início da minha carreira, optado pela magistratura. Então, realmente me identifiquei. Né? Então, e a magistratura, como é um sacerdócio mesmo, eu assim entendo. E, então, ou você efetivamente tem esse perfil para a magistratura, ou então não pode ser, em hipótese alguma, uma carreira, um emprego de alto cargo, não é bem remunerado. Não é dessa forma que a magistratura deve ser encarada. Agora, a experiência como advogada foi importante para o desempenho posterior da magistratura? Eu achei, e você percebe a diferença de um magistrado que advogou para o que jamais foi, não é,
uma banca, né, de advocacia não esteve no fórum, você passa a ter uma compreensão melhor, não é, da classe. Eu gosto, todas as vezes que eu sou convidada para algum evento da OAB, eu gosto daquele meio, né, dos advogados, assim, porque realmente eu sinto saudade, muito embora não tenha me identificado com o exercício da advocacia, mas eu gosto do meio, desse contato, né? Eu acho que o advogado, ele luta, não aparece, o cliente acha, mas o advogado não está fazendo nada, porque é diferente você ir a um médico, você está com uma dor, você toma um remédio e passa, imediatamente, né? E na advocacia não. O advogado está ali correndo todos os dias, vai ao fórum, vê o processo e o cliente não está vendo esse trabalho, não é? E é difícil, não é, para o advogado ele explicar para o cliente que ele está fazendo, que ele está agindo. O cliente não está vendo o resultado, mas está caminhando, não é? Tem as fases do processo, né? O Brasil é um país muito grande e é comum a situação de pessoas que estão já radicadas em localidades bastante diferentes daquelas locais de nascença. Alguém poderia dizer, não, mas de Belém do Pará para Rondônia, do Pará para Rondônia, não é tão diferente assim. Não é bem assim, né, governadora? Há um impacto, sempre. Com certeza. Mas quando eu cheguei, falando assim, de cidade mesmo, o que me atraiu em Rondônia foi que eu identifiquei como se fosse Belém há 20 anos atrás, né? Então você volta à infância, né? Você, assim, então aquela vida pacata, né? Me atraiu. Mas a gente se adapta, né? Se adapta. Tem quase 25 anos. Eu me adapto a mudanças com facilidade, né? E além de eu ter advogado, eu ainda fui procuradora do Estado do Pará. Desembargadora, nós vamos para um rápido intervalo agora. Nós voltamos em instantes, portanto, com o Justiça em Foco, que hoje tem a participação da desembargadora Vânia Maria da Rocha Abençur, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Portanto, logo depois do intervalo, saber um pouquinho a respeito deste tribunal na nossa entrevista de hoje. É só um instante, continue conosco aqui na TV Justiça. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe a desembargadora Vânia Maria da Rocha Abençur. Vamos conhecer melhor a situação dos trabalhadores de Rondônia e Acre. O estado do Acre tem 22 municípios e 733.559 habitantes, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Já o estado de Rondônia possui 52 municípios e uma população de 1.562.409 habitantes. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, CAGED, de janeiro a outubro de 2011, houve um acréscimo de 5.127 postos de trabalho seletistas no estado do Acre. Em Rondônia, houve um acréscimo de 15.419 postos de trabalho. Desembargadora, a maior característica em termos econômicos dos dois estados é a predominância da atividade extrativa e mineral também nos dois estados. E com o registro de 2011 de um crescimento do nível de emprego. Isso gera algum tipo de efeito nas demandas que são apresentadas na Justiça Trabalhista e particularmente no caso do TRT? Com certeza. Como o TRT abrange as duas regiões, não é, Rondônia e Acre, as duas, numa determinada oportunidade, tiveram a questão o ciclo da borracha e depois Rondônia no ciclo do ouro. Eu cheguei no final desse ciclo do ouro, não é? E então agora, atualmente, o que se tem em Rondônia, nós temos duas usinas, não é, de Santo Antônio Geral, estão sendo desenvolvidas. E no Acre tem a questão da saída para o Pacífico. Então, são relações de trabalho que vieram exatamente a dar um crescimento no número de processos, né, tanto Rondônia como no Acre. Esse ponto específico, inclusive, dessa saída para o Pacífico, que já dizem, inclusive, que a estrada está maravilhosa, está recém-construída, está muito boa realmente. Isso também gera um impacto, esse escoamento de produção também nas demandas do TRT?
Com certeza, porque mesmo que não haja um litígio, algo assim, mas há uma rescisão contratual, acabou a obra, não é? E isso é natural, o trabalhador vai acabar procurando a Justiça do Trabalho, nem que seja para dizer que não, está tudo certo, recebeu tudo certo. Interessante, quer dizer então quando nós temos um aumento das demandas na Justiça Trabalhista, como acontece no caso do TRT da 14ª Região, isso não é um indicativo negativo. Então, na verdade, indica uma atividade econômica mais pujante? Sim, com certeza. Significa que aumentaram, digamos, das usinas, fica cada um com 20 mil, 30 mil empregados, não é? Então, conforme as etapas de montagem, cada fase da obra, evidentemente que vai havendo a rescisão contratual, não é? Porque já não precisa mais daquela mão de obra, passa-se a uma outra fase da obra para uma mão de obra mais especializada, não é? Então vai havendo rescisão. E o trabalhador, no mínimo, procura para ver se está correto, não é, a rescisão. Então, é natural que haja conflitos, são obras vultosas, não é? Então, é natural que haja, não é, esse aumento na demanda. Existe algum tipo de ação que seja mais característica daquela região, em comparação, por exemplo, com outros TRTs? Não, nós temos muita questão, né, das madeireiras, não é? Mas houve uma restrição, então por isso aumentou a demanda, porque houve muita rescisão contratual em decorrência dessa proibição, não é, da extração da madeira. Temos essas relações rurais, temos bastante, não é? E agora, com essa questão, né, das usinas, temos as mais diversas reclamações trabalhistas, o que tem pontuado muito é horas de itinerário, tem sido uma constante, não é? Mas, então, nós vamos dando a atenção conforme o judiciário é provocado, ele vai dando, não é, a resposta. Existe uma imagem normalmente associada, quando se fala da região norte, justamente das questões ambientais e, no que se refere à questão do trabalho, também àquela situação do trabalho análogo ao trabalho escravo. Nesse importante ponto, como é a situação específica nestas duas unidades de jurisdição do TRT, o Rondoniac? Ocorre. O Ministério Público do Trabalho tem atuado nessas situações, não é? Então, normalmente é detectado, não é, esse tipo de relação análoga de escravo, né, a condição, porque são condições degradantes, né? E então tem sido, o Ministério Público do Trabalho tem atuado bastante em situações assim que tem aparecido. Nós vamos aprofundar um pouquinho essa questão específica, mas eu já vou adiantando quando falarmos a respeito do TRT propriamente dito, mas as dificuldades da região em termos de transporte, elas têm sido suplantadas para as atividades de correição, para a justiça itinerante, como tem sido esse trabalho? Nós temos feito, assim, a dificuldade, assim, digamos, na época da chuva, aí tem estradas que não tem como você passar, então nós temos que fazer de avião ou de barco, não é, como for possível, não é? Então, nós vamos adotando os meios que, né, mas nós não podemos deixar de atender essas localidades em que nós não temos unidades, não é? Então, nós temos as varas itinerantes que atendem esses pontos. Nós falamos a respeito do trabalho análogo ao trabalho escravo, mas temos que gera uma situação em que há uma necessidade de um acompanhamento cuidadoso específico por causa da questão penal que também incide nessa situação específica. E quando nós temos uma situação em que há necessidade de se verificar a situação trabalhista e a questão da legislação de meio ambiente. É feito um trabalho conjunto? De que maneira é feita essa fiscalização quando o tribunal é demandado? Veja bem, normalmente quem vai e detecta, quem fiscaliza e vai e detecta a situação é o Ministério Público do Trabalho. Eles detectam essa situação. Então, eles verificam, então, precisa anotar a carteira de trabalho, ver como é que estão as verbas trabalhistas, não é, se estão sendo observadas ou não, encaminha para a Justiça do Trabalho. Não é? E quanto à questão ambiental, então nós comunicamos ao Ministério Público Federal para que sejam adotadas as providências, não é? E isso há entendimento de um juiz ou de outro, que não se reconhece o vínculo empregatício, digamos, uma extração ilegal da madeira,
e outros entendem que não, na verdade há uma irregularidade, portanto o trabalhador não pode ser atingido por isso, não é? Porque a atividade é irregular, mas se ela regularizasse, não é? O trabalhador, ele poderia, é uma atividade em que o trabalhador poderia receber o seu direito. É diferente do jogo do bicho, que jamais você vai regularizar a situação, não é? Mas mesmo assim, ele recebe os direitos dele. Isso que demonstra justamente que há uma demanda específica da região, justamente da necessidade de atuação da Justiça, do Ministério Público, até dos órgãos fiscalizadores, especificamente ao lidar com as questões. É diferente, por exemplo, talvez não haja tantas demandas nesse sentido, sei lá, São Paulo, por exemplo. Exato. É uma demanda bastante específica da região. Com certeza. Então, é interessante essa questão da interpretação de cada juiz, não é? Então, se você vai dizer, não, de qualquer maneira ele sabia que era irregular, então ele não tinha que aceitar esse tipo de trabalho. Mas é só o que ele sabe fazer, é puxar aquele caminhão, corrente, não sei o quê. Mas há magistrados que entendem que é irregular e outros entendem que é ilegal. Então, não reconhece vínculo, mas eu acho que é fomentar, não é? Porque aí quem está tomando aquele trabalho vai dizer, agora eu vou te pagar 50 reais. Se eu te pagava 100, vou te pagar 50 reais para você puxar essa madeira para mim, porque você não tem para quem reclamar, não é? E nós, da Justiça do Trabalho, nós temos que observar essa questão trabalhista. Como é que fica o empregado, né? Desembargadora, nós vamos aprofundar justamente no próximo bloco os pontos justamente que são utilizados na jurisdição do TRT da 14ª Região, justamente para fazer atendimento, inclusive, particularmente dessas demandas específicas, porque no próximo bloco nós vamos saber como funciona o Tribunal do Trabalho da 14ª Região. A nossa convidada de hoje é a desembargadora Vânia Maria da Rocha Abençur, presidente da Corte. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com Justiça em Foco. A nossa entrevistada de hoje é a desembargadora Vânia Maria da Rocha Abençur, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que funciona em Porto Velho, Rondônia, com jurisdição também no estado do Acre. Desembargadora, nós temos, salvo engano, apenas 3 cortes entre os tribunais regionais do trabalho que têm jurisdição em mais de uma unidade da federação, embora haja uma previsão constitucional de um tribunal, um TRT por cada unidade da federação. Então, no caso, são 3, é o da 14ª Região. Quais são os outros, desembargador? Na verdade, são 4. 4 tribunais. Não é? O nosso é Rondônia e Acre, né? Temos Brasília e Tocantins, temos o Pará e Amapá e temos o Amazonas e Roraima, né? Roraima especificamente. Isso, claro, cria sempre uma logística mais específica, na verdade, que se amplia, né, geograficamente, torna-se uma atividade mais complexa. No caso, nós temos uma novidade algo relativamente recente, uma novidade praticamente, no caso do TRT da 14ª Região, que possibilitou a diminuição, não sei se é eliminação, até da necessidade de deslocamento de magistrados para o estado do Acre para a realização de algumas audiências, que é o impacto da tecnologia, são as videoconferências. O impacto tem sido significativo? Exatamente, porque deu oportunidade, né, aos advogados não precisarem assim, desse deslocamento, né, até Porto Velho para fazer sustentação oral, né, nas sessões das turmas. Até o 2010 havia um deslocamento das turmas para o fórum, né, de Rio Branco, e faziam sessão lá, realizavam as sessões lá. Agora não. E nós não temos só em Rio Branco, né, as ferramentas que são utilizadas para essa sustentação oral, que o advogado pode se inscrever através do nosso site. Nós temos em alguns pontos, né, algumas unidades estratégicas. Nós temos no final das nossas jurisdições, nós temos em Vilhena, nós temos em Ji-Paraná, nós temos em Ariquemes e temos em Rio Branco. Então o advogado se desloca de alguma outra unidade próxima e vai lá para fazer a sustentação oral, né, no seu processo. Quer dizer, então, por exemplo, se um advogado ele tem uma causa que ela chega ao âmbito do TRT e ele é, por exemplo, de uma cidade do interior, ele pode se deslocar até uma dessas unidades muito mais para fazer a sustentação oral, por exemplo. Ele se inscreve, não é? Através do nosso portal nós temos um link, e ele se inscreve, então ele se desloca
e faz a sustentação oral. Nós utilizamos também para fazer uma reunião, não é, com os nossos magistrados ou servidores, alguma situação assim. Até 2010, se eu fosse advogado em qualquer localidade, incluindo essas onde há possibilidade de conferência, ele tinha que se deslocar até Porto Velho. Até Porto Velho para a sessão. Não é? E quando era a sessão das turmas, que se deslocavam a Rio Branco, então, do interior, ali as unidades do interior, não é, que nós temos 4 varas, teria que se deslocar até Rio Branco. Toda vez que se fala em impacto tecnológico, muitas vezes, toda vez, não digo, mas muitas vezes se registra, às vezes, uma certa resistência, uma necessidade de adaptação. Esse processo, no caso da Justiça, especificamente no TRT da 14ª Região, foi tranquila? Ainda há algum tipo de resistência? Os advogados, isso tornou, eles acham que a advogado tornou a vida deles mais fácil? Como é que é isso? Não, da videoconferência não houve resistência. Muito pelo contrário, as outras ferramentas que estão sendo implantadas, os advogados estão até assim ansiosos, querendo, né, utilizar essas ferramentas. Nós temos outras que estão sendo implantadas paulatinamente, porque a partir de janeiro nós teremos o processo judicial eletrônico. Então, nós não podemos avançar assim, implantando ferramentas que não possam guardar, né, digamos, similitude com o processo judicial eletrônico, né, que possa se migrar dados, né? Então, o TRT da 14ª Região tem tido cautela em não adotar, não lançar determinadas ferramentas, exatamente para evitar esse conflito quando vier o PJE. Na verdade, é uma área que está em pleno processo de criação e exploração. Isso é novidade, em todo sentido, inclusive jurisprudencial, legislação. Digamos, nós temos implantado a audiência, né, que é gravada, né, então não precisa mais ser reduzida a termo. Né, então, são experiências que algumas unidades e em alguns processos estão utilizando. Né, então, sempre com muita cautela, né, com muito vagar, porque toda mudança tem certa resistência. Né? As pessoas resistem muito à mudança, principalmente nessa área da informática, não é? Que a nossa geração não é a geração do botão. Agora, de qualquer maneira, apesar dessa possibilidade tecnológica que tem diminuído as distâncias, ainda existe, como dissemos, a previsão constitucional de cada unidade da Federação com um TRT e, por questão até orçamentária, isso ainda não pode ser uma realidade, inclusive nos 4 TRTs que a nossa senhora nos falou agora há pouco. Mas, então, quantas varas existem no TRT da 14ª Região e esse atendimento, ele é precário? De que isso tem gerado uma demanda maior da população? Como é que tem sido essa assistência? O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região tem 32 varas, não é? E, além dessas varas, nós fazemos as itinerantes, não é? Em cada uma dessas unidades para atender localidades em que não tenha varas. E tem dado para suprir, tem dado para atender, né, a população que tem o direito, né, de ter acesso ao judiciário. Desembargadora, eu tenho outras perguntas que eu gostaria de fazer, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. De qualquer maneira, creio que nós conseguimos passar um pouquinho da realidade do TRT da 14ª Região no nosso programa de hoje para os nossos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigada pela oportunidade de poder divulgar o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Muito obrigado. Na próxima semana, mais um pouquinho da realidade da justiça brasileira para você, amigo da TV Justiça. Obrigado pela audiência, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.